Bom, vamos lá. Estamos aqui para estudar mais um pouco em 2 Reis. Estamos capítulo 5. O que é pior, ter lepra na pele ou no coração? O que seria pior se você pudesse escolher, ter lepra na pele ou ter um coração leproso? O que tem a ver, pastor, com isso? Bom, semana passada a gente viu como que um homem que não era judeu foi até a terra de Samaria pedir cura a um profeta que ele não conhecia e passou a conhecer, que era Eliseu. E ele era leproso, possivelmente num lugar específico do seu corpo, né? Tinha lepra. E você ouviu a história toda, né, na semana passada, e nós vimos que depois de se banhar 7 vezes no Jordão, ele foi curado, Deus o curou daquela lepra. E hoje a gente chega numa situação um tanto quanto inesperada, que acontece logo em seguida Naamã se despedir de Eliseu. Por quê? Porque ele já se despede de Eliseu e Eliseu não aceita nenhum presente de Naamã, não aceita nada de Naamã. E Naamã ainda vai embora com a terra de Israel. Você lembra disso? E nesse momento que a caravana de Naamã está indo embora, acontece algo. Abra sua Bíblia. 2 Reis 5:19. É o texto que nós vamos começar a ler hoje. Terminaremos no capítulo 6, os primeiros versículos deste capítulo. E o 19 começa assim: Eliseu lhe disse, vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Uau! Naamã não deixou nenhum presente diante de Eliseu, e Eliseu recusou todo e qualquer presente. Mas o servo de Eliseu, Geazi, não desceu aquele negócio com ele, não desceu bem. Ele falou assim, não, peraí, não pode. Eliseu foi muito bondoso com Naamã, não pegou nenhuma pratinha, nenhum ouro, não pegou nada. Não é possível. Naamã, Geazi, naquele momento, ele vê como que o cifrão indo embora assim, sabe? Ele vê a oportunidade de ficar rico, puxa vida, já era, está indo embora. Não posso perder essa chance. E aí, diante dessa situação, o que Geazi faz? Ele coloca no seu coração, aliás, esse desejo já estava no seu coração, mas ele dá vazão a esse desejo, e ele age a partir do desejo avarento, da avareza, desejando ter algo que não lhe pertencia. E Geazi, então, decide correr atrás de Naamã e pegar, então, alguns desses tesouros para si. Agora, pense comigo, 2 coisas. Primeiro, havia uma razão pela qual Eliseu decidiu recusar aqueles presentes. Sabe por quê, querido? Pensa comigo. Imagine você, um sírio, voltando para casa, depois de ter ido buscar ajuda, levando presentes e tesouros, e ele volta para casa e ele tem que prestar contas desse tesouro ao seu rei. E o rei vai e lhe fala assim, e aí, deu o presente? Não, voltei com tudo. Então ele não te curou? Não, ele me curou, estou curado. Como assim? Você voltou curado e não deu nada? Eu falei, não, foi tudo pela graça. Olha o testemunho, irmãos. O testemunho é outro. Quando ele chega dentro do seu rei, vai falar assim, voltei sem não, ele não recebeu nenhuma pratinha, nada. E ele te curou, me curou. Ele me curou e lá tem um Deus verdadeiro. Lá existe um Deus. Aqui não, mas lá tem. E esse Deus me curou sem que eu precisasse dar nada em troca. Percebeu o tipo de testemunho?
Agora, se ele volta para casa e fala assim, e aí? Não, deixei todo o tesouro lá, mas voltei curado. Ah, então valeu a pena, legal. Então você pagou pela cura, então tá legal. Ah, deixei parte do tesouro lá. Bom, então, mas de qualquer maneira você pagou alguma coisa. É diferente, irmãos. Não à toa Eliseu mandou que ele voltasse com tudo, para que lá soubessem que Deus verdadeiro, ele não perde nada em troca para fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele faz e ponto final. Agora, Geazi, ele mente a si mesmo. E, queridos, ele fala algo aqui que me assusta, porque ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele. Queridos, ele colocou sobre os ombros de Deus. Ele coloca aquela situação no nome de Deus. E ele fala assim, olha, tão certo como vive o Senhor, ou seja, ele sabe que existe um Deus, ele está usando o testemunho do Deus vivo para dizer que ele vai lá e vai pegar um tanto daquele tesouro para ele. Ele faz isso em nome de Deus, irmãos. Isso aqui é tomar o nome de Deus em vão. Isso aqui é ter nenhum tipo de temor a Deus. É quando você decide fazer algo, ainda faz esse algo em nome de Deus, sabendo que esse algo não está de acordo com o que Deus quer. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque hoje em dia, o tanto de gente que está dizendo, assim diz o Senhor, Deus mandou te falar. Olha, foi Deus que mandou eu fazer isso, sem que seja realmente algo de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem gente pecando em nome de Deus, enquanto que usa o testemunho da palavra para tirar coisas dos outros para si, para usufruir de coisas das quais Deus não lhe deu. Porque, queridos, quando Deus presenteia uma coisa, agora querer tomar algo de alguém em nome de Deus é outra, completamente diferente. E tem muita gente usando o nome de Deus em vão. Isso é algo muito sério. Geazi, ele não apenas mente a si mesmo, porque quando ele faz isso, ele está mentindo para si. Mas ele decide fazer algo em nome de Deus, sem que Deus realmente tivesse lhe dado esta ordem. Aí olha o que ele faz. 21 a 24. Então Geazi correu atrás de Naamã. E quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. E então perguntou, está tudo bem? E ele respondeu, sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. E Naamã disse, tenha bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. A caravana de Naamã não estava tão longe. E rapidamente Geazi a alcançou. Estava próximo, era um cara mais novo, mais jovem. E é muito interessante olhar, queridos, porque Naamã é outro homem, percebe? Porque quando ele chega em Israel, ele queria ser recebido com toda a pompa. Você lembra? Não é possível que Eliseu não vai sair de casa para falar comigo. É um absurdo eu sair da Síria cheio de presentes, todo pomposo, cheio de exército comigo. Agora olha a diferença. Geazi está chegando, o que Naamã faz? Ele pula da carruagem e vai na direção de Geazi. É outro homem. Um homem transformado não apenas pela sua lepra externa, mas pela sua lepra interna também. É outro homem. Ao pular da carruagem, ele vai à direção de Geazi. O que ele diz a Geazi? Se lembra da palavra?
Shalom? Geazi responde, Shalom? A mesma pergunta, a mesma resposta lá da sunamita, que a gente já conversou sobre isso um dia atrás. Só que agora há uma diferença muito grande. Porque não estava Shalom. Olha que diferente. Naquela hora, lá atrás, havia um menino morto e tinha Shalom. Agora está tudo tranquilo, mas não tem Shalom. Ainda que Geazi diz Shalom, ele não estava em paz. Não havia uma satisfação aqui em Deus. Não havia um sentimento de segurança, paz, tranquilidade e bem-estar no Senhor. Não havia. Mas ele mente a Naamã. E agora ele já havia mentido a si, e agora ele mente a Naamã. Porque o que ele disse para Naamã? O meu Senhor disse. Quem era o Senhor dele? Eliseu. Eliseu disse alguma coisa? Não. Mas ele está tomado do seu desejo pecaminoso do seu coração. A avareza o dominou de tal forma que ele não se preocupa em mentir quantas vezes forem precisas para tomar e para receber aquilo que ele quer. Queridos, pessoas que estão tomadas pela avareza, pelo egoísmo e pelo orgulho, não se preocupam em mentir quantas vezes for preciso para receber aquilo que eles querem. Pode mentir para a esposa, para marido, filhos mentem aos pais e pais mentem aos filhos. Se preciso for, para que não seja revelado o que está no seu coração. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em si mesmas, consigo mesmas, que com a palavra de Deus. É uma tristeza dizer, queridos, que hoje isso é muito comum. Muito comum. Infelizmente, a mentira, ela é muito comum entre todas as pessoas. Todas, talvez seria algo dizer muito, né? Mas em quase todas as pessoas. Porque as pessoas mentem para conseguir aquilo que querem. Mentem para esconder aquilo que fizeram de errado. Mentem para não ter que revelar algo que eles não querem que as pessoas saibam. As pessoas mentem. E aí Geazi diante de Naamã, mentindo a ele, primeiro não estava Shalom, e segundo, ele não havia recebido ordem nenhuma de Eliseu. Então ele chega a Naamã e mente a ele, e quando ele mente, ele continua a mentir diante daquilo que ele queria. E ele cria uma história, e a história é, chegaram 2 discípulos de profetas, que a gente não estava contando, e as coisas estão escassas aqui. Lembra da semana passada que a gente falou que a gente estava no tempo de fome e de seca? Então ele diz, olha, as coisas não estão legais, e está esquisito. Então estão chegando 2 discípulos novos de profetas e a gente não tem muito como dar sustento para eles. E aí Eliseu pediu para você enviar 34 quilos de prata e 2 roupas, uma para cada, e 34 quilos de prata para a gente poder estar sustentando esses discípulos pelo tempo que a gente puder. Era essa a história. Naamã era um homem novo. Cara, Naamã era aquele recém-convertido, irmãos, que tudo que o pastor pede o cara faz, tá ligado? Sabe o recém-convertido? Que você fala assim, meu irmão, amanhã às 5 horas da manhã, então tô dentro, pastor, e o cara tá aqui às 4h30. O cara, sabe, é o tipo de novo convertido que tá ardendo o peito, que acabou de conhecer a Cristo, quer fazer tudo. É o Naamã, cara. Naamã estava assim. Aí na hora que eles diziam assim, falam, 34 quilos, 34 que nada, eu vou dar logo a 68. Eu dobro o presente porque Eliseu merece mais do que 34. Ele estava pensando em Eliseu, irmãos. Ele estava pensando no Deus de Israel. Eu vou dar mais. Perceba, queridos, o que é o coração de um homem transformado por Deus. Quando lhe é pedido algo, ele quer não dar apenas aquilo que lhe foi pedido, mas ele quer dar o dobro. Enquanto que eu vejo cristãos mesquinhos, guardando para si tudo que podem, enquanto que estamos clamando por ofertas para missões, para a construção, o dízimo, que é a coisa básica do cristão. E a gente vê cristãos mesquinhos, que não conseguem dar 10% do que ganham,
Dar não, né? Porque a gente não dá nada, a gente devolve. Só que o cristão de verdade, o transformado, ele não dá 10, ele dá mais. Porque ele sabe que um dia ele foi transformado pela graça de Deus. E tudo que ele quiser dar ao Senhor não será suficiente para agradecer por todas as bênçãos. O contrário de Naamã era Geazi. E Geazi, quando recebeu aquele presente, ou melhor, tomou aquele presente, Naamã vai lá, pega lá as pratas, separa em alguns sacos, pega 2 dos seus servos, coloca essa carga sobre os seus servos, não coloca sobre Geazi, até porque não tinha nada para esconder. E ele então manda Geazi, vai, e os meus servos vão levar até onde você estiver, eu vou ficar aqui esperando. E eles foram então até uma distância, chegou numa colina que era próxima a um lugar onde Geazi já podia parar, ele parou e falou, daqui você já pode ir embora, pode deixar aqui, daqui eu levo. Por que Geazi faz isso? Ninguém poderia ver o que estava acontecendo, gente. Ninguém podia saber o que estava acontecendo, então ele para no lugar um pouco mais só depois da caravana de Naamã, nem tão longe assim, e ele para ali. Por quê? Porque ele estava preocupado. Ele não estava em paz. Porque viver numa mentira é estar o tempo todo tenso e preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. E Geazi estava tenso e preocupado. Então ele, para aqui mesmo, aqui, pode deixar aqui, daqui você pode ir embora. Daqui eu resolvo. Pessoas que vivem assim, queridos, estão tentando esconder e vivendo uma mentira, vivem tensos o tempo todo. Já viu aquelas brincadeiras quando a gente chega e dá um susto em alguém? Alguém vai, dá um, né? Tá devendo, hein? Né, já viu? Por que a gente fala assim? Porque geralmente quem está devendo, né? Claro que nessa é só uma brincadeira, ele está tenso o tempo todo. Qualquer coisa o assusta. Então ele fica, rapaz, calma, não brinca assim não, né? Essa é a ideia aqui do texto. Geazi estava tenso e preocupado. Daria isso certo? Poderia esse plano ser concluído dessa forma e Geazi se dá bem? Podemos esconder algo dos olhos do Senhor? Vamos continuar lendo então. 25 a 27. Ele, porém, entrou, depois de ter deixado lá as coisas, né, nos seus armazéns e tudo mais, vamos lá. Aí ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor. E Eliseu perguntou, de onde você vem, Geazi? E ele respondeu, este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém, Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Uau! Uau! Temos aqui uma situação em que um homem entrou na presença de Deus leproso, de pele, e saiu transformado de coração. E temos um outro que entrou leproso de coração e saiu dali leproso de pele também. O que se passa? Geazi guardou tudo, voltou para sua rotina normal. Sabe quando você quer esconder as coisas? Já viu gente que já falou assim, ó, quando você ganha na Mega Sena, não muda nada, continua a sua vida normal. Já viu? Continua, para ninguém saber que você está rico, né? Então, se alguém souber, vai dar ruim. Então, continua no vida normal. Até deu ruim aí recentemente, né? Um caso aí recente. Ele voltou à vida normal. Voltou, chegou lá na casa de Eliseu e tudo, começou a servir. Aí Eliseu pergunta algo simples para ele. De onde você está vindo, Geazi? Onde você estava? Queridos, aqui está a oportunidade. Eu fico impressionado e me alegra o coração, eu fico grato a Deus por isso, porque Deus é um Deus de oportunidades.
Olha a oportunidade que Deus dá para esse homem. Ele já fez besteira em nome de Deus, mentiu a si mesmo, mentiu a Naamã, tomou as coisas de avareza, e aí Deus dá a oportunidade para ele assim, Geazi, o que está acontecendo? Olha, era a hora dele se rasgar. Ele dizia, eu fiz besteira, fui atrás do cara, peguei dinheiro dele, não devia ter ido, mas eu estava com muita vontade de ter o dinheiro dele, eu estava... Eliseu me perdoou, olha que diferença que seria. Mas não foi o que aconteceu. Ele rasga a oportunidade que Deus dá para ele e joga fora. E agora, ele já havia mentido a si mesmo, mentido a Naamã, e agora ele mente a Eliseu. E ele diz, não, foi lugar nenhum não, estou por aqui, nem saí de casa. Estava por aqui mesmo. Ah, meus irmãos, se fosse Pedro no lugar de Eliseu, ele responderia como ele disse a Ananias e Safira. Ah, Geazi, você não está mentindo para mim. Você está mentindo a Deus. Você não mente a homens, você mente a Deus. Não foi a resposta que Eliseu disse, até porque não precisou. Mas ele começou a revelar a Geazi tudo o que havia acontecido. Eu fico imaginando a cara de Geazi, a tremedeira, o suor e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Na hora que Eliseu começou assim, como assim que não? Se agora mesmo eu estava com você em espírito, é caso que aqui existe uma figura de linguagem, não é que Eliseu estava realmente em espírito, mas Deus revelou isso a Eliseu, e é assim que ele quis dizer que no espírito ele recebeu essa revelação de Deus, dizendo a ele, olha como não, se Naamã pulou da carruagem, foi até você, e olha, eu fico imaginando, o suor descendo, né? E ele, rapaz, ele revelou um atrás do outro, de repente, Geazi, você acha que você pode mentir para Deus? Geazi, você acha que você pode esconder alguma coisa de Deus? Geazi, você acha que está certo o que você fez? Todas essas perguntas retóricas estão sendo feitas a Geazi sem que ele perceba. Queridos, não tem nenhum problema e não há nada errado em ser rico. Qualquer pessoa pode ser rica e está tudo bem. O que não pode é ter uma avareza no coração a tal ponto de que a riqueza é o seu Deus. Esse é o problema, porque a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. E Deus julgou Geazi naquele mesmo momento. E a lepra que estava em Naamã, agora passa para Geazi. Só que a diferença é que em Naamã, a Bíblia dizia que havia um lugar infectado. E em Geazi disse que ele saiu branco como a neve. Ou seja, ele saiu completamente leproso. Não apenas a ele, mas o julgamento de Deus veio também aos seus descendentes. E a Bíblia diz que pelo menos um dos seus descendentes, a cada geração, teria lepra. Agora pense comigo. E olha o que a cobiça e a avareza faz com a pessoa. Porque Geazi estava pensando consigo no seu coração humano avarento. Bom, agora eu consegui essa grana, é uma aposentadoria, estou garantido e estou garantindo para minha descendência uma herança. Agora perceba o que ele deixa para sua descendência? Lepra, lepra, lepra e lepra. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em deixar algo para os nossos descendentes, a partir de um desejo avarento, orgulhoso, egoísta, e querendo conquistar essas coisas de formas ilícitas, não deixamos bens, deixamos desgraça a eles. E foi isso que Geazi trouxe para si. Em Israel, os leprosos eram considerados imundos e não tinham permissão de viver com a sua comunidade. Então Geazi, ele se afasta de Eliseu e possivelmente vai procurar uma caverna para si, porque ele não poderia mais viver próximo dos israelitas, próximos dos judeus. Geazi não poderia mais servir Eliseu, ele não tinha mais ministério. Geazi perdeu o seu ministério. Não à toa o apóstolo Paulo, quando escreve a 1 Timóteo,
E quando ali no capítulo 3 ele fala das qualificações para o ministro do Senhor, uma dessas qualificações diz: não avarento. Um pastor, um ministro, um chamado por Deus, não pode ser avarento. E Geazi perdeu essa qualificação. Perdeu o direito de continuar sendo ministro na casa do Senhor. Perdeu tudo. Perdeu tudo que ele tinha de mais valor. Perdeu o seu profeta, o seu amigo, o seu Senhor. Perdeu a oportunidade de servir a Deus, algo que era muito especial, principalmente naquele tempo, porque eram apenas alguns, e não eram todos como é hoje, porque todos podem servir ao Senhor hoje, mas naquela época não, eram alguns que eram escolhidos. Perdeu a sua oportunidade, perdeu a sua saúde, perdeu a comunhão com Deus, se é que ele já teve algum dia. Perdeu tudo que ele tinha de mais importante, porque tentou enriquecer-se ilicitamente. Que lições podemos tirar aqui, queridos, rapidamente para as nossas vidas, diante dessa história lida até então? Primeira lição: nunca busque enriquecer-se de forma ilícita. Primeira lição que fica aqui, queridos: não pegue para si o que não é seu. Primeira lição que fica aqui: não queira ganhar dinheiro, bens de forma ilícita. E digo mais, tudo que vem muito fácil, você tem que tomar cuidado. Tudo que é muito assim, você vai ganhar tanto se você investir. Ih, cuidado, hein? Cuidado, porque ninguém dá dinheiro para ninguém. Ninguém dá nada para ninguém. Então precisamos tomar cuidado, porque há muitas pessoas perdendo seus próprios dinheiro por querer enriquecer-se de forma rápida às custas dos outros de forma ilícita. Não devemos querer nos enriquecer de forma ilícita. E quando eu digo ilícita, eu não digo só roubando, tirando de alguém, não. Há muitas maneiras de você muitas vezes querer ganhar vantagem em cima de pessoas, lucrar em cima de pessoas de forma exagerada, aproveitando da boa vontade do outro, aproveitando do desejo do outro de ter algo. Tem gente que aproveita disso e joga muitas vezes o lucro lá em cima, e não é uma coisa que você faz porque realmente está dentro da margem, não, é porque você está vendo que o outro vai dar, então você tira do outro tudo que você pode, querendo enriquecer-se em cima do outro. Principalmente em nome de Deus. Isso aqui me assusta. Irmãos, é uma pena dizer isso, mas há muitas pessoas que estão enriquecendo-se em cima das custas da fé de outras pessoas. Isso é muito triste. Quando pelo nome da fé, em nome de Deus, eu tiro algo de você para mim. Isso é muito sério. Muito cuidado com isso. Segundo, a mentira tem perna curta. E não se mente a Deus. Cara, primeira coisa, mentira tem perna curta. Você já ouviu esse ditado há muito tempo. Não é versículo bíblico não, tá, gente? Tem gente que acha que é versículo. Não é versículo não, é ditado. Embora a Bíblia diga muito algo parecido com isso. E não se esqueça que o pai da mentira é o diabo. Cuidado com as mentiras. Muito bom ver aqui adolescentes, crianças, principalmente, tomem cuidado com as mentiras. Mentir a pais para esconder algo, mentir aos pais dos amigos, mentir para você esconder algo em nome da amizade. Cuidado. Porque mentira tem perna curta e não se esconde nada de Deus. Cara, deixa eu te falar uma parada, você pode estar escondendo de todo mundo. Você pode estar achando que você é o cara.
Você está se escondendo de todo mundo, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, ninguém sabe, você está fazendo uma parada ali escondidinha, e você está brincando com o pecado de forma escondida. Deixa eu te falar uma parada, Deus sabe. Não se mente a Deus, porque de Deus nada se esconde. Porque os olhos dele estão em todo o lugar. Terceira lição, a pior lepra e a pior doença não é a física, mas é a da alma. Sabe, queridos, muitas vezes a gente se preocupa tanto com as doenças físicas e nos esquecemos com a pior delas, que é a doença da alma, que é o pecado, que está nos destruindo, porque a lepra no Antigo Testamento, ela é comparada ao pecado nas nossas vidas, que vai corroendo, destruindo devagar, até que ela toma completamente e você morre. É assim a lepra no coração, o pecado. Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas fazendo de tudo pela sua saúde física. Cara, compra vitamina, vai em academia, toma água, 5 litros de água por dia, só come verduras e legumes e faz tudo melhor, cara, para a saúde. Vai um médico regularmente, nutricionista e tudo mais, e a alma está uma porcaria. Não cuida da alma, só cuida do corpo. E um dia Deus vai cobrar também sobre o que fizemos com a nossa alma. Não estou aqui desconsiderando o fato de termos que cuidar da saúde. É claro que precisamos cuidar dela. Lógico. Até porque nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo, que somos nós. Nós vamos cuidar disso também, é claro que sim. Mas não é só a carne. Principalmente é o Espírito. Eu fico pensando se tivéssemos o mesmo cuidado que nós temos com nossa alma, com o que temos no nosso corpo. Já imaginou como é que seria? Já imaginou se você investisse o tempo que você investe na academia para ler a Bíblia? Já imaginou se você investisse a grana que você investe para ir em médico, nutricionista e tudo mais, para você investir em cursos, aprendizados, teologia e tudo mais para o seu crescimento? Já imaginou se você parasse tanto tempo, quando você para na frente do espelho, para passar base, batom, blush, ó como é que eu estou manjando? Pai de menina, e cortar cabelo. Cara, eu fui no barbeiro hoje. Cara, eu fiquei 1h30 no barbeiro. Eu falei, gente, é muito tempo para ficar no barbeiro, cara, né? Eu falei, não é possível, cara. Vê como é que eu tô bonito. Tô bonito hoje, né? Ó, outro nível, cara. Corta o cabelo, faz a barba, coloca a toalhinha quente, rapaz. Que negócio gostoso. Quase que eu durmo na cadeira do barbeiro, né? E depois vai lá e lava o cabelo, passa um negócio lá por causa da caspa, não sei o que e tal. E top, negócio top, mano. Maneiro. Fiquei pensando, rapaz, mas não se a gente parasse 1h30 para a gente cuidar da alma, do espírito. Se toda vez antes você vier para a igreja, ao invés de você ficar 45 minutos de frente do espelho, passando esse monte de coisa, você ficasse 45 minutos ajoelhado, orando ao Senhor e lendo a palavra, para você chegasse aqui e pudesse ser transformado ainda mais pela pregação que viesse ao seu coração, e não voltasse para casa assim, ai, o culto não foi tão legal hoje, não falou muito comigo, o louvor não estava redondinho, colocando culpa em tudo e em todos, enquanto que, na verdade, o reflexo do culto de domingo é aquilo que acontece durante a semana, irmãos. Porque não há vida no culto se não há culto na vida. Então, será que estamos cuidando da nossa alma o tanto quanto cuidamos do nosso corpo? Já viu quando você descobre uma doença ruim? Se Deus quiser, ninguém que vai passar por isso. Mas já viu quando as pessoas descobrem? A gente passa muito por isso como igreja, porque, ainda mais como pastor, vez ou outra, algum irmão vem compartilhar, pastor, nossa, descobrimos na família isso, pastor, descobri que eu estou com isso, doenças terríveis. Familiares nossos, parentes nossos, irmãos em Cristo aqui, estão vivenciando isso hoje, inclusive, com familiares seus que estão com problemas ruins, difíceis. Está lá o pai do Reginaldo internado no hospital, porque sofreu um infarto recentemente, filho da Eunice está passando uma situação complicada, difícil. Coisas que a gente sente. E sempre que acontece isso, a gente o quê? Investe tudo que a gente tem para poder curar aquela pessoa.
tempo, dinheiro, tudo que for preciso, tem que levar para o Rio, São Paulo, a gente faz o que tiver que fazer, cara. Agora eu te pergunto, meu irmão, será que estamos investindo tanto assim também para a salvação das nossas almas e a salvação da alma daqueles que amamos? Porque, querido, pior que morrer com câncer e com lepra e qualquer outra doença terrível que assola as nossas vidas hoje é morrer com o coração no inferno. Olha que loucura que eu vou falar. Mas é melhor você morrer de câncer com o coração em Cristo do que você morrer com 120 anos de vida com o coração no inferno. Porque pior que a lepra do corpo é a lepra do coração. Preocupe-se com os seus familiares, tanto quanto você se preocupa quando eles estão doentes. Preocupe-se com a alma deles também, inclusive com a sua. 4. Não desperdice as oportunidades de arrependimento e mudança. Cara, presta atenção. Quantas e quantas vezes Deus está mexendo com a gente está ali caminhando errado, fazendo errado e tudo, aí de repente Deus dá um chega para lá na gente e fala assim, ei, hora de oportunidade. A oportunidade está aqui. Vamos mudar? Está na hora. A gente joga para lá e fala, não, vamos continuar e tal. E de repente Deus vira e fala, ops, oportunidade. Aonde você estava? É a pergunta. Foi feita a Geazi? O que está acontecendo? Como está o seu coração? Por quanto você vendeu a terra lá? Lembra? Pedro perguntando para a Analisa, veio a oportunidade. Aí ele pergunta para um, veio o outro, cara. A oportunidade vem separada. Olha como é que as coisas são. Não perguntou para os dois de uma vez. Perguntou para um, mentiu, caiu duro no chão. Veio o outro. Oportunidade do outro falar a verdade. Mente também, cai duro no chão. Oportunidades. Deus está o tempo todo nos dando oportunidades para mudança, transformação e fazer diferente do que estamos fazendo até hoje. A pergunta é, você está aproveitando essas oportunidades? Você está usando dessas oportunidades de arrependimento e mudança? Ou você está fazendo igual o Geazi? Não, Senhor, está acontecendo nada não, está tudo bem. Não, Senhor, estou vindo de lugar nenhum não. Estou vindo de lugar nenhum não. Estava aqui em casa, não saí de casa hoje. Mentindo a Deus? Enquanto que Deus quer ouvir de você, Senhor, está ruim demais. Estou fazendo besteira, fiz besteira. Olha, eu estou errado. Para te dar uma oportunidade de mudança. Não desperdice as oportunidades. E por fim, a quinta e última lição desse momento, cuidado ao usar o nome de Deus em vão. Cuidado ao falar para alguém, Deus mandou te falar. Cuidado para falar para alguém, olha, Deus quer que você faça isso. Cuidado. Cuidado. Não estou dizendo que Deus não possa usar alguém. Eu acredito que Deus usa quem Ele quer. Ele usou até a mula de Balaão. Não vai usar a gente? Mas hoje Deus tem uma forma muito específica de falar conosco. E essa forma é a sua palavra. É a Bíblia. Que é a revelação completa de Deus para nós. Do que precisamos saber. O quanto de vezes que a gente ouve por aí, pessoas mandando dizer recados de Deus. Eu fico pensando, eu sou muito ruim. Porque Deus não manda recado nenhum por mim. Eu devo ser muito ruim. Porque o tanto de gente que fala assim, nossa, Deus falou comigo. Eu falei, rapaz. Porque Deus fala assim. Não tenho dúvidas disso. Mas não da forma como eu vejo por aí. O tempo todo sem parar, mesmo. Não, cuidado. Cuidado. Porque eu tenho muito temor ao falar, Deus mandou te falar isso. Porque eu só posso dizer assim, diz o Senhor, quando em seguida eu for ler a palavra de Deus. Muito cuidado, porque isso é tomar o nome de Deus em vão. Amém, irmãos? Para a gente fechar, deixa eu ler só mais um trecho. Eu queria fechar aqui nesse outro momento, e a gente fecha aqui hoje esse estudo. Capítulo 6, versículo de 1 a 7. Vamos seguir aí.
E os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Que história! Eliseu não era apenas um pregador itinerante, um profeta que fazia milagres, mas era também um supervisor de várias escolas de profetas, em que rapazes eram chamados para o ministério da palavra e eram instruídos e encorajados naqueles lugares. Eram os seminários daquele tempo, em tempo integral. Tanto Elias quanto Eliseu consideravam de suma importância que a geração seguinte conhecesse a Deus e compreendesse a sua palavra. E este também deve ser o objetivo da igreja hoje: fazer com que as novas gerações conheçam mais da palavra de Deus. E o lugar estava pequeno, como o nosso. Estava pequeno. E aí os discípulos falaram assim: Eliseu, está ficando pequeno. Vamos fazer o seguinte: vamos lá perto do Jordão, tem umas árvores grandes lá. A gente vai lá, corta as árvores, tira os troncos dela, traz para cá para a gente aumentar o nosso lugar, aonde a gente vai morar, porque a gente vive aqui. Eliseu falou assim: beleza, bora, vai. Aí um deles disse: ô Senhor, vai com a gente. Tá bom, vou com vocês. Sabe o que me chama a atenção, queridos, aqui? É essa situação aqui de Eliseu nesse momento. Perceba as duas questões. Não é possível que um líder esteja em todos os lugares, em todo o tempo, fazendo todas as coisas, acompanhando todos os ministérios de perto. Não dá. Não dá. É impossível para um ser humano. Mas é possível que de vez em vez ele possa estar presente e dar apoio a todas essas situações. Perceba que é de suma importância que o líder esteja com seus liderados nos seus trabalhos. Fiz uma visita recentemente a uma irmã, que a gente trocou uma ideia, estava precisando conversar, estava precisando de algumas situações, e a gente foi lá bater um papo. E ela, fiquei muito feliz com a maneira com que ela falou, e ela fez uma comparação, e ela disse assim: pastor, eu sou muito feliz, e eu vejo muito também a forma como o Senhor trabalha com a igreja. Porque, por exemplo, naquela festa que teve agora em agosto, o senhor estava lá do início ao fim, ajudando, apoiando, junto, e o negócio também deu certo porque o senhor estava presente. Não é que o senhor, né, isso, mas a presença do líder junto faz diferença. E eu achei interessante, porque esta é a visão. Por exemplo, tem mutirão sábado. O pastorzão vai estar aí, cara, virando massa, irmão. Vou virar um traço de massa só, tá, Geraldo? Mas vou, cara. Tamo junto. 7 horas eu tô aqui, sou o primeiro a chegar, irmão. Abre o portão e cai para dentro. E vamos junto. Evangelismo semana passada. Estávamos juntos. Fomos para a rua. Vamos levar folheto. Festa da amizade. Tamo junto. Passeios, tamo junto. Tem um irmão que também recém-chegado para a igreja. Num dos últimos passeios da família, a gente estava lá fechando tudo, cara, né? Escuro, já à noite, última a sair, estava saindo os outros irmãos ali e tal, e eu estava até o final. E aí o irmão falou assim: pô, pastor, você fica até o final, né? Legal isso, cara. Porque né, não é sempre que a gente vê isso e tal. Eu falei: não, pai, só posso sair daqui depois que a última luz apagar. Que é, né, a última situação. De lá ainda viemos para cá descarregar tudo, descarregamos tudo aqui na igreja. Reuniões de liderança, reuniões de espirituais, de oração, pequenos grupos, o que for possível. Precisamos estar juntos. E isso, queridos, não é só para o pastor, mas para os líderes em geral. Precisamos entender essa situação. Naquele tempo não era como o tempo de hoje. Porque hoje, por exemplo, nós vamos fazer mutirão aqui, e nós já mandamos mensagem: galera, quem tiver ferramenta, traz. E a galera vai trazer a sua ferramenta.
uma colher de pedreiro, uma pá, uma enxada. Todo mundo hoje em dia, todo mundo não, né? Mas em geral a galera tem fácil isso em casa. Ferramentas são tranquilas de se achar. Hoje em dia você acha motosserra, maquita, furadeira, né? Coisas ainda mais modernas ainda. Mas naquele tempo não, irmão. Naquele tempo o negócio era escasso. Agora você imagina, um monte de discípulo de profeta, e aí vamos construir. Cara, você vê aí quando vem trabalhar. Que profeta, discípulo, pastor sabe pregar martelo? Sabe cortar árvore? Sabe nada, irmão, né? Os irmãos vão pedir o quê? Foram pedir emprestado. Foram pedir emprestado o machado do vizinho lá, levaram o machado e começaram. Cortar. Possivelmente não tinha toda a habilidade que algum lenhador teria, mas estava tentando. De repente o machado cai na água. Rio Jordão, turvo, não eram essas águas cristalinas do Rio Paraíba, era turvo, né? E aí caiu no fundo, falei, agora, já era. O cara grita de lá, Eliseu, machado, era emprestado. Ele pensou assim, se fosse meu, já era, né? Mas era emprestado. E, queridos, pegar algo emprestado naquele tempo era algo sério. Não é hoje em dia, quando você pega uma Tupperware e não devolve, né? Dava ruim naquele tempo, tinha que devolver igual. Então, pegou emprestado, tem que pagar de volta. Aquele discípulo já pensou, opa, vou ter que pagar esse machado do meu bolso, e eu não tenho dinheiro para pagar. Eliseu perguntou só uma coisa para ele, aonde caiu? Aqui. Ele sabia onde tinha caído. Aqui caiu. Aí Eliseu vai lá, corta um pedaço de madeira, de um galho, e joga exatamente no lugar onde falou, e por um milagre, o machado de ferro flutua até o galho. E Eliseu diz, pega o machado. E ele vai lá e pode pegar o machado e se tranquilizar, porque agora as coisas estavam resolvidas. Foi um milagre tanto de um Deus poderoso por intermédio de um servo compassivo. O que aprendemos aqui para a gente fechar e ir para casa? Primeira coisa, irmãos, tudo que temos é emprestado. Você não tem nada, cara. Você está achando que aquele rapaz do machado estava assustado? Você e eu, nós somos assim também. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem é emprestado. Tudo que você tem não te pertence, você é mordomo que deve cuidar das coisas do Senhor. Amém? Você não tem nada. Eu não tenho nada, nós não temos nada. O que está sob nossa autoridade e poder foi dada por Deus. E Ele é o dono. Então para de se achar o tal, porque talvez você esteja cuidando de mais coisas que o outro. Não. Nada do que você tem é seu. Tudo pertence a Deus. Segunda coisa que eu posso aprender aqui, que mesmo servindo a Deus, nós podemos perder algo de valor. Você pensa bem, aquele camarada estava servindo a Deus. Ele estava trabalhando na obra do Senhor. E mesmo na obra do Senhor, podemos perder as coisas. Na obra do Senhor, machucamos também. Damos uma retada no dedo. Quebramos algumas coisas. Perdemos também algo de valor. Aquele discípulo estava perdendo uma ferramenta cara enquanto servia a Deus. Queridos, servir fielmente a Deus não te isenta de perder algo. Sabe por quê? Porque não significa que nós só seremos abençoados o tempo todo. Um dia nós vamos perder também. E isso não pode nos fazer desistir de trabalhar. E aí eu aprendo, por fim, que o Senhor pode recuperar tudo que perdemos e nos colocar de volta no trabalho. Amém? Por mais que você possa perder, e pode mesmo, nosso Deus, Ele é especialista em nos restituir aquilo que perdemos. Não porque a gente merece, e nem porque a gente precisa, mas porque é a graça dEle. E Ele faz de acordo com a sua vontade, desde que os nossos corações estejam no seu trabalho. Aquele homem estava com seu coração no trabalho de Deus. E Deus o restituiu daquele machado que não lhe pertencia. E o que ele voltou a fazer? Voltou a trabalhar no reino de Deus. Porque seja perdendo, seja ganhando, o nosso coração deve estar na presença do Senhor.
seja com o machado debaixo d'água, ou seja com o machado flutuando. O importante é servir a Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Não tenha você um coração leproso, mas tenha você um coração generoso. Seja como Naamã. Faça a sua parte. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo estudo que tivemos e por todo o aprendizado que vamos levar para casa. Continue, Deus, a cuidar das nossas vidas. Continue a falar aos nossos corações. E eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Transforma-nos para que sejamos servos dedicados ao Senhor. Que estejamos sempre prontos a fazer a tua vontade. Perdoa-nos por nossos erros e pecados. Perdoa-nos por nossas falhas. E olhe, Deus, para nós com teu olhar de graça, perdão e misericórdia. Dê-nos oportunidades para arrependimento, mudança e transformação. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero chamar aqui um Vinícius. Vinícius está com a gente aqui hoje. E ele pediu para dar uma palavra. Rosa, Marcelo. Rapaz. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Já peço perdão também pelo meu nervosismo, não sou de costume falar em público assim, mas eu queria contar um pequeno testemunho, porque um tempo atrás aí eu vim aqui na igreja, estava numa situação bem desacreditada mesmo, assim, sempre fui nascido e criado na igreja, né? No meio cristão, a gente sempre ouve falar em frutos, semente que a gente planta, que a gente tem que ter o conhecimento da palavra de Deus para poder levar a vida, né, a outras pessoas. E um tempo atrás aí eu estava passando uma fase assim, deserta, né, como a gente fala, e eu bati aqui na porta da igreja e o pessoal me recebeu de uma forma tão assim, calorosa, né, mediante a palavra, sempre falando, orientando. E assim, até o que eu estava precisando, logicamente eles me ajudaram, mas aquela palavra que eles me trouxeram foi realmente de Deus. E aquilo entrou no meu coração de uma tal forma, assim, surpreendente. A palavra de Deus, né? E eu estava vendo ele falando aqui, né? Que não importa o estado que a gente esteja, né? Que Deus é especialista em restituir. E realmente, sabe o que é, assim, de 10 a 0 em, assim, questão de segundos quase. Assim, era o jeito ao qual eu me encontrava. Mas aí, como Deus olhou para falar aqui agora há pouco, na palavra dele, que Deus é especialista em restituir. E no dia que eu apareci aqui, pedi essa força, Deus abençoou a vida deles, eles me ajudaram. E hoje, graças a Deus, eu estou fichado, trabalhando assim, ganhando bem, né? Fiz um propósito no monte aí de 7 dias, estava até comentando com eles ali fora, 7 dias, aí terminou no domingo. Quando foi na segunda, eles me ligaram, falaram, ó, pode vir, traz a carteira para fichar. Amém. E eu só tô aqui mesmo, na verdade, para agradecer. Amém. Até atrapalhou ele um pouco ali fora, ali, que eu tava falando alto demais ali. Eu falei, ele vai jogar o microfone na minha cabeça, ele vai pra cá. Mas, enfim, eu só quero mesmo, pastor, agradecer a Deus aí. Amém, pela vida de vocês e dizer que, né, eu sou um fruto da semente que vocês plantaram aí. Trago um abraço do meu pastor também da Igreja Ministério da Renúncia, do Retiro, pastor Magdo. E só tenho a agradecer mesmo. Amém. Não vou tomar o tempo de vocês, né? Amém, Vinícius. Obrigado, tá me querendo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Fique em pé no seu lugar, querido. É tempo de gratidão, né? Isso aqui é testemunho vivo e a gente precisa agradecer a Deus por isso. Está vendo que vale a pena, né? Vale a pena cada segundo dedicado, vale a pena cada momento, vale a pena a gente continuar servindo e fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E às vezes a gente pode achar que não está tendo resultado, está aqui, ó, né? Surgiu aqui hoje do nada e Deus o trouxe aqui para trazer esse testemunho às nossas vidas. Que Deus te abençoe, tá, Vinícius? Continue cuidando de você, da sua família e leve um abraço ao seu pastor também lá. Que Deus abençoe muito a vida de vocês lá, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela vida do Vinícius que está aqui com a gente. Obrigado pelo seu testemunho, obrigado porque ele veio aqui agradecer, não a gente, Deus, mas ao Senhor.
Nós te agradecemos porque o Senhor transformou a vida dele. E o Senhor lhe deu uma chance, o Senhor lhe deu uma oportunidade, e ele abraçou essa oportunidade, e o Senhor abriu as portas. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Por isso, Deus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue a cuidar da vida dele, da sua família, de todo o seu tempo, para que seja dedicado a Ti e que ele sempre seja grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Seja ganhando ou perdendo, ele sempre se lembre do Senhor e saiba que o Senhor está cuidando da vida dele, porque agora ele é um servo do Senhor, ele é filho teu e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Deus, e continue a cuidar do teu servo. Obrigado por essa igreja e por todas as outras que estão fazendo um trabalho sério diante do Senhor, para que a gente continue pregando a Tua palavra e ajudando aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, cara. Amém, irmãos. Estamos encerrando o culto dessa noite. Que Deus te abençoe, tá?